Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Corajoso, o advogado Felipe Martins abriu o verbo e expôs a censura sobre a prisão ilegal e também a tortura. O que está acontecendo no nosso país, uma aberração jurídica, vai crescer e nós temos a certeza de que isso é só o começo, gente. Infelizmente, o nosso país está passando por um momento muito delicado em que nós temos que comprovar a verdade para aqueles que ainda não estão vendo o que o nosso país vai se tornar nos últimos tempos. Vem comigo porque eu quero mostrar para vocês a verdadeira face da esquerda e, claro, a gente vai esmiuçar aquilo que está acontecendo dentro do cenário político do nosso país, porque é um verdadeiro absurdo, gente. Nós não podemos ficar quietos de maneira nenhuma, porque se nós fizermos isso, eles vão tomar o nosso país. Pessoal, estamos aqui, vamos mostrar a matéria para vocês, porque tem gente que acha que estamos achando matérias, né, ao nosso gosto, mas não. O advogado Felipe Martins, né, em um texto publicado nas suas redes sociais, ele expôs o relato em todas as ilegalidades praticadas contra o seu cliente. O caso é desumano. A perseguição do sistema tenta forjar uma narrativa que é insana e muito cruel. O texto que ele trouxe é muito explicativo e eu vou mostrar para vocês. Como advogado de Felipe Martins, afirmo com absoluta convicção: meu cliente foi mantido preso ilegalmente por mais de 6 meses sem indiciamento, sem denúncia, sob pressão e tortura, com base numa acusação tão absurda quanto falsa. Uma viagem que ele jamais realizou e que sequer era proibido de realizar. Hoje o Brasil sabe de tudo isso e como essas ilegalidades foram expostas publicamente a todos. O Felipe sabe e segue a censura sem poder se manifestar, sem poder conceder entrevista e é proibido até de ser filmado ou fotografado, gente, por terceiros. Ele não pode ser fotografado nem mesmo por terceiros. Tentam esconder Felipe Martins e jogar o seu caso no esquecimento porque ele se tornou o exemplo vivo de todas as ilegalidades que temos enfrentado nesse momento tenebroso do nosso país. Perseguições políticas, prisões arbitrárias, tentativas de forçar delações falsas para implicar os alvos políticas, censura e outros ataques sistemáticos à liberdade e garantias fundamentais. Felipe foi preso para forçá-lo a delatar mentiras. Foi pressionado para construir uma narrativa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Resistiu, foi colocado numa solitária, mas não cedeu. Deixou claro que preferiria morrer na cadeia e acusar falsamente pessoas inocentes. E agora, por ter resistido, tentam silenciá-lo. Até quando essas ilegalidades persistirão? Até quando o meu cliente será mantido em prisão domiciliar, proibido até de existir, apenas porque a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não sabem como esconder as ilegalidades cometidas contra ele? Ou seja, não estão conseguindo achar provas e aí eles impõem a cada dia que passa uma nova tentativa de imputar um crime que ele não cometeu. Essa é a face do Brasil que hoje choca o mundo e que infelizmente já começa a cobrar um alto preço político, moral, diplomático, econômico de todo o Brasil. Então, o que estamos acompanhando é uma verdadeira aberração jurídica, uma verdadeira aberração que não vai parar por aqui, mas que prossegue e que vai para cima de qualquer um que tenta impedir com que seu alvo, né, seja atingido. Moraes perdeu a cabeça e mandou o advogado calar a boca. Exatamente. É assim que age hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal.
A audiência de segunda-feira marcada no Supremo Tribunal Federal foi marcada por um novo momento de tensão entre os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, e a defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins. E como eu falei para vocês, o debate em cima desse julgamento está longe de acabar. O embate ocorreu logo no início da oitiva de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro e personagem central no inquérito sobre a suposta trama golpista, que, gente, já passou 2 anos. O advogado Jeffrey Schickini, que representa Martins, solicitou o adiamento da audiência, alegando que havia recebido nos últimos dias uma grande quantidade de documentos enviados pela Polícia Federal. Segundo ele, o advogado já estava em cima e o volume elevado de material comprometeria o direito de defesa, pois não houve tempo suficiente para a devida análise de todo aquele documento. Moraes, no entanto, interrompeu a fala do advogado e indeferiu o pedido. O ministro afirmou que os documentos em questão não faziam parte integral da denúncia formal da Procuradoria-Geral da República, descartando a necessidade de suspender a oitiva. Diante da insistência de Schickini, Moraes perdeu a cabeça e voltou a intervir, elevando o tom. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto, afirmou o ministro em resposta direta ao defensor. Algo bizarro, inusitado e vexatório para o judiciário brasileiro. Isso é dessa forma que um ministro, um juiz, um advogado da Suprema Corte, né, que são todos parte de tem agido contra aqueles que têm, de alguma forma, mostrado até para eles mesmos como agir diante da jurisprudência. Então, meus amigos, é só o começo do que Moraes está fazendo. E nós temos a convicção de que a verdade, uma hora ela vai aparecer e que nós precisamos nos atentar para o que está por vir. Eu já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Meu abraço. Tchau, pessoal.